início dos tempos, quando a humanidade caminhava sobre a terra, o mundo já não era mais o paraíso sonhado por Deus. A corrupção, a violência e a maldade haviam se espalhado por todos os cantos, tornando o coração humano endurecido e distante do Criador. Deus, ao contemplar a maldade crescente, sentiu-se profundamente entristecido e decidiu que era hora de recomeçar. Mas, em meio a toda aquela escuridão, havia um homem diferente. Noé. Ele era íntegro, justo e andava com Deus, mesmo quando todos ao seu redor escolhiam outros caminhos. Noé vivia com sua família, cultivando a terra e cuidando dos animais, levando uma vida de simplicidade, mas marcada pela fé. Certo dia, Deus falou com Noé. Sua voz era clara e firme, trazendo uma mensagem tão extraordinária quanto assustadora. O fim de toda a carne está decidido diante de mim, pois a terra está cheia de violência. Farei vir um dilúvio de águas sobre a terra para destruir toda criatura que tem fôlego de vida. Mas contigo estabelecerei a minha aliança. Deus instruiu Noé a construir uma arca de madeira de cipreste, com compartimentos internos, vedada por dentro e por fora com betume, e com dimensões exatas, 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Imagine o impacto dessas palavras na vida de Noé. Ele, um homem comum, foi chamado para uma missão que desafiava toda lógica e compreensão. Não havia sinal de chuva, muito menos de um dilúvio capaz de cobrir montanhas. Ainda assim, movido pela fé e pela obediência, Noé começou a trabalhar na arca, dia após dia, martelando, serrando, encaixando madeiras, sob o sol e sob o olhar curioso e muitas vezes zombeteiro de seus vizinhos. O povo ria, zombava e chamava Noé de louco. Afinal, quem construiria um navio gigantesco em terra firme, longe de qualquer rio ou mar? Mas Noé não se deixou abalar. Ele sabia que sua confiança estava em Deus, e não na aprovação dos homens. A cada tábua encaixada, a cada prego batido, Noé reafirmava sua fé. Ele também seguiu à risca a orientação divina de reunir pares de cada espécie de animal, macho e fêmea, para que pudessem sobreviver ao dilúvio e repovoar a terra depois. Imaginem a cena: elefantes, leões, aves de todas as cores, répteis, insetos, todos marchando em direção à arca, guiados por uma força invisível, mas irresistível. Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, e suas noras, prepararam-se para entrar na arca, levando consigo provisões para o tempo que passariam ali. Quando tudo estava pronto, Deus ordenou que Noé e sua família entrassem na arca. Assim que a última porta foi fechada, as primeiras gotas começaram a cair. Uma chuva suave, que logo se transformou em um dilúvio torrencial. As fontes das grandes profundezas se romperam, e as comportas do céu se abriram. A água subiu rapidamente, cobrindo as cidades, os campos, as árvores, até mesmo as montanhas mais altas. Tudo o que tinha fôlego de vida fora da arca pereceu. Mas Noé e os que estavam com ele permaneceram seguros, protegidos
pela obediência e pela promessa de Deus. Foram 40 dias e 40 noites de chuva incessante. Dentro da arca, a vida seguia seu curso em meio à incerteza. O som da chuva batendo no teto, o rugido do vento, os animais inquietos, a escuridão do lado de fora. Noé, porém, mantinha a esperança viva, sustentado pela confiança de que Deus cumpriria sua promessa. Quando a chuva finalmente cessou, as águas permaneceram altas por muitos meses. A arca flutuava sobre o vasto oceano que agora cobria a terra. Aos poucos, as águas começaram a baixar. Noé abriu uma janela e soltou um corvo, que ia e voltava, pois ainda não havia terra seca. Depois, enviou uma pomba, que retornou, sem encontrar onde pousar. 7 dias depois, soltou a pomba novamente, e desta vez, ela voltou, trazendo no bico uma folha de oliveira. Era o sinal de que a vida começava a renascer, de que a esperança florescia mais uma vez. Noé esperou pacientemente até que Deus lhe disse para sair da arca, junto com sua família e todos os animais. Ao pisar em terra firme, Noé ergueu um altar e ofereceu sacrifícios de gratidão ao Senhor. Deus, ao sentir o aroma suave, prometeu nunca mais amaldiçoar a terra por causa do homem, nem destruir todos os seres vivos com um dilúvio. E então, como sinal eterno dessa aliança, Deus colocou um arco-íris nas nuvens. O céu se encheu de cores, refletindo a luz do sol através das gotas de chuva ainda suspensas no ar. Era a promessa de que, mesmo diante do juízo, a misericórdia e o amor de Deus triunfariam. O arco-íris tornou-se símbolo de esperança e redenção, lembrando a todos que Deus é fiel às suas promessas. A obediência de Noé, mesmo diante do ridículo, foi recompensada com a vida, a renovação e uma nova aliança. A história da Arca de Noé e do dilúvio é um drama épico de sobrevivência, coragem e fé inabalável. Mostra-nos que, mesmo quando tudo parece perdido, quando o mundo inteiro se volta contra nós, a confiança em Deus pode nos conduzir a um recomeço. Noé não era um herói aos olhos do mundo, mas foi escolhido porque ouviu a voz de Deus e respondeu com obediência. Sua história atravessa gerações, inspirando-nos a perseverar, mesmo quando somos incompreendidos. Ensina-nos que, por mais escura que seja a tempestade, sempre haverá um arco-íris esperando do outro lado. E que, acima de tudo, Deus nunca abandona aqueles que confiam nele e seguem seus caminhos. Mesmo quando isso significa remar contra a corrente, construir uma arca em meio ao deserto e esperar pacientemente pela promessa que virá. Assim, a saga de Noé e o dilúvio permanece viva, ecoando através dos séculos como um lembrete de que a obediência, a fé e a esperança são capazes de superar qualquer tempestade. E que ao final de todo sofrimento há sempre uma nova chance, um novo começo, selado pela aliança do arco-íris, a promessa de um Deus que nunca falha. Que essa história inspire sua fé hoje. Se gostou, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Inscreva-se para mais palavras de vida. Tem algum personagem bíblico que você quer ver aqui? Comenta abaixo. Até a próxima jornada!